Bolsonaro volta a admitir que cogitou decretar estado de sítio no Brasil. Por quê? Porque ele discordava do resultado das urnas, né? Então, bora lá. O ex-presidente Bolsonaro disse na segunda-feira, ontem, que o estado de sítio chegou a ser estudado no final do seu governo, mas negou que tenha liderado a trama de um golpe de Estado. Abre aspas. Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Pois é, mas existe tentativa de golpe, o que já incorre no crime. E é por isso que tu tá se fudendo, Bolsonaro. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estão falando. Não é o que estão falando, né? Foi encontrado com essa meia dúzia de oficiais o que parece ser um plano para matar o presidente eleito, o vice-presidente e um membro da Corte Suprema do país. Estão estudando porque talvez sejam 2 membros da Corte Suprema. Na época não era indicado ainda, porque essa pessoa em questão que está sendo investigada é o Flávio Dino. Né? Na época ele não era do Supremo ainda, ele era um senador eleito que nem tinha tomado posse ainda. No momento, então acho que ele era só ex-governador. Né? Acho que nem mandato de deputado ele tinha, ele era ex-governador apenas. Abre aspas. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse pedir um golpe para mim, ia falar, tá, tudo bem, o after day. E o dia seguinte, como é que fica? Como fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. É muito cuzão, né? Tu pega uns vídeos aí do Bolsonaro no final dos anos 90, quando ele é perguntado se ele fecharia o Congresso, e ele disse que seria o primeiro ato dele caso ele se tornasse presidente. Né? Mas tudo bem. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou 37 pessoas, entre elas Bolsonaro, pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por ficar esse tempo todo, né, instigando o seu gado golpista com palavras como eu morreria pela minha liberdade é mais importante do que minha vida, o que eu posso fazer pela minha liberdade, esse tipo de merda que o Bolsonaro ficava falando, né? Além do mais escancarado, tem que exterminar a petralhada, como se petralhada fosse tudo o que desagrada o Bolsonaro. E é isso, né? Então aí tem mais que ser preso mesmo, e é isso. Bora lá. Além de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem também tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas somam de 12 a 28 anos de prisão. Os investigadores apontam que quem teria se envolvido nas diversas frentes golpistas em 2022, incluindo os ataques ao sistema eleitoral e discussões sobre uma minuta de decreto para anular o resultado das eleições. A Polícia Federal ainda investiga também o documento denominado Planejamento Punhal Verde e Amarelo, que teria sido criado pelo general de brigada de reserva Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. O plano incluiria a possibilidade de matar Lula, Alckmin e Xandão. Segundo as investigações, Fernandes imprimiu o planejamento em 9 de novembro de 2022. Né? Então não é brincadeira, não é pouca coisa. Um general literalmente imprimiu dentro do escritório do presidente, né, da onde o presidente despacha, que é o Palácio do Planalto, um plano para matar o presidente eleito. Porra, mano, como é que vocês conseguem passar pano pra isso? De verdade, mané, de verdade, né? Não tem como, não tem como. Cerca de 40 minutos depois, ele teria ido ao Palácio do Alvorada com esse documento na mão. Não dá pra dizer se ele tava com o documento na mão ou não, né? Mas o cara imprimiu esse documento no escritório do presidente da República, e aí, 40 minutos depois, ele foi para a casa do presidente da República. Então, é isso. O Bolsonaro não comentou vários dos pontos específicos da investigação, até porque foram convocados políticos aliados e apoiadores que dificultaram perguntas ao ex-presidente. Bolsonaro repete tudo. Foi dentro das 4 linhas. Ao negar a trama golpista, ele disse que todas as medidas estiveram dentro das 4 linhas e da Constituição foram estudadas. Entre elas, uma medida extrema, o estado de sítio. A Constituição inclui 2 estados possíveis para casos de quebra da ordem social e de instauração
de guerras ou conflitos, sejam internos ou externos. Uma outra merda que o Bolsonaro repetia o tempo todo é que o inimigo é interno e não externo. Será que não era ele, Dino, tal qual não conseguiram identificar nos nomes lá? Então, cara, é isso que eles estão investigando agora, né? Porque tinha Jaca, Jeca... Não, tinha Jaca, Joca e Juca. Jeca, Joca e Juca, né? E aí estão estudando agora se o Dino poderia ser um deles e não o Alckmin, tá ligado? Ao meu ver, faz mais sentido que seja o Alckmin, porque matando o Lula e o Alckmin, você matou a chapa toda, tá ligado? Então é mais complicado, porque, porra, quem assumiria, né? A chapa vencedora simplesmente foi assassinada, né? E aí estão vendo se talvez Jeca ou Joca... É porque os caras são muito ruins até de criatividade. Pô, Jaca, Jeca, parece música do Balão Mágico, essa porra, né? E aí a Polícia Federal está investigando para ver se o Dino também poderia estar entre um dos alvos ali. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes, eles chegaram a monitorar, mano. Eles pegaram um carro do Exército, eles seguiram o Alexandre de Moraes, eles abortaram missão em cima da hora. Então, chegou a, de fato, andar a tentativa, né? Mas aí foi abortado. Então, bora lá. O Estado de Defesa é um dos instrumentos previstos na Constituição Federal capazes de ampliar poderes do chefe do Executivo, mas, segundo especialistas, seria inconstitucional no caso citado por Bolsonaro, porque representaria uma interferência indevida do Executivo na Justiça Eleitoral. Já o estado de sítio é um instrumento capaz de restringir ainda mais as liberdades individuais, e foi esse que foi cogitado. Deve ser utilizado somente em caso de declaração de guerra, respostas a eventuais ataques de outros países ou instabilidades extremas que não podem ser resolvidas com o estado de defesa. Mano, a questão é, se o Bolsonaro declara um estado de sítio porque ele discorda do resultado eleitoral, o que poderia acontecer? Como ele mesmo diz, né? E o day after, e o dia seguinte, como é que ele iria se explicar para o mundo? O mundo todo poderia embargar o Brasil, tá ligado? O mundo todo poderia embargar o Brasil. Por exemplo, a gente tem uma parceria histórica com a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. A Argentina é o terceiro maior e o segundo é os Estados Unidos. A Argentina fica em terceiro se a gente analisar os países da Europa individualmente, né? Porque se olhar como um todo, a União Europeia ganha da Argentina. E aí tá. A União Europeia repreende o golpe do Bolsonaro, a China também, e aí fala que vai embargar o Brasil. O Brasil quebra no dia seguinte. Não tem como. Não tem como. O que a gente vai fazer com 400 bilhões de trilhões de caralhadas de soja estocadas sem vender? Não tem o que fazer. Então, foi muito por isso que o golpe não andou, né? Cara, a gente aqui no Zona Curva entrevistou uma vez o coronel Marcelo Pimentel, né? Ele é um coronel afastado do Exército por denunciar de dentro do Exército o golpismo que há no Exército, a politização das forças, né? E aí ele disse uma parada muito maneira, que é bem óbvio, na real, né? É impossível dar um golpe de Estado sem que 3 forças estejam de acordo. Uma é as Forças Armadas desse país, a segunda é grande parte da mídia. O Bolsonaro não tinha. O que o Bolsonaro tinha era parte das Forças Armadas, né? O Bolsonaro não tinha a mídia. Por que ele não tinha mídia? Eu acho que foi muito porque ele bateu de frente com a mídia durante todo o período da pandemia. Tá ligado? Que a mídia dizia uma coisa, ele dizia a outra, ele mandava jornalista calar a boca, ele xingava jornalista. A relação dele com a mídia foi péssima. Foi péssima. Salve Jovem Pan e SBT, tá ligado? Mas, mano, sem Globo, sem Estadão, sem Folha de São Paulo, tu não consegue dar golpe no Brasil. Tá ligado? E a outra coisa que ele também não tinha e que é necessário para dar o golpe, segundo o coronel Marcelo Pimentel, que é a MAN, que estudou com essa galera na MAN, tá ligado? É o apoio da hegemonia mundial, que no caso é os Estados Unidos. O Bolsonaro não tinha o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não reconheceu o Biden, tá ligado? Agora, se é o Trump, muda o jogo todo. Tá ligado? Se é o Trump, eles tentam um golpe, o Trump apoia, o Trump faz a Globo, a Folha e quem for que seja a mídia que tiver que apoiar, apoiar rápido, porque a nossa mídia é automaticamente alinhada com os Estados Unidos, tá ligado? E isso é histórico.